Está no ar mais um episódio do Papo Social Media MLabs. E, como sempre, eu, aqui Rafael Kiso e a Bárbara Duarte, para bater esse papo com vocês, papo sobre assuntos quentíssimos do mercado, que geralmente as pessoas não têm com quem falar, né? Exatamente, e ficam ali assuntos sozinhas, relevantes. Né? Assuntos relevantes, né? Sim. E ficam sozinhas, às vezes, no seu trabalho ali, com seus pensamentos, né? Mas o que será que as pessoas fazem? O que elas acham disso e tal? E a ideia é trazer esses assuntos para discutir com vocês. E hoje a gente vai falar sobre a importância dos stories na estratégia do Instagram. É claro que não tem stories só no Instagram, né? Tem stories no TikTok já também, tem stories até no Excel. Não, no Excel não chegou, né? Mas vai chegar. Mas o fato é, vamos discutir sobre stories. Tem Bora muita lá. Coisa aqui que a gente vai falar, que as pessoas também têm dúvidas. E como sempre, esse podcast ele tem uma estrutura, né? Primeiro momento a gente faz perguntas aqui abertas para que eu possa dar minha opinião, a Bárbara também é dela, né? Lembrando que a Bárbara é nossa coordenadora de mídias sociais da MLabs, tem muita experiência, então justamente por isso que ela está aqui comigo, né? Então eu vou fazer perguntas também, porque eu não tenho todas as respostas, né? A ideia é a gente bater esse papo. E aí depois a gente entra em mitos. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente dos outros episódios anteriores, porque a ideia agora é falar, é mito ou é verdade, né? A gente vai tentar descobrir Exatamente. Juntos. Boa. Então, qual a sua expectativa aí para esse papo hoje sobre stories? Bom, Rafa, a primeira coisa, eu acho que realmente desmistificar algumas coisas que falam por aí, né, quando o assunto é stories, porque é um conteúdo de consumo rápido, é vídeo, mas ao mesmo tempo você tem que fazer um monte, tem que ficar com aquele monte de bolinha ali, é estratégico você gerar um volume, quanto mais, melhor. Então, eu acho que os stories é um formato que a galera normalmente pega e sai fazendo, né? Sem pensar tanto na estratégia ali, porque realmente é um formato que permite você ser um pouco mais natural, orgânico, digamos assim. Mas, Sim. Como sempre, né? É muito importante a gente sempre ter uma estratégia por trás ali dessa criação de conteúdo, e hoje a gente vai trazer algumas dicas e algumas informações bem relevantes pra galera pensar com mais carinho nessa estratégia. É isso aí. Vamos começar então com a rodada de perguntas aqui, perguntas que a gente vai, obviamente, entender na hora aqui, né? Qual que é o melhor caminho. E a primeira pergunta é assim, né? Como é que a gente de fato usa os stories para aumentar a interação com o público ali no nosso perfil? Na sua opinião, como é que a gente aumenta a interação? É o melhor formato para isso? Rafa, eu acredito que sim, principalmente porque se a gente parar para observar, né, todas as opções e ferramentas ali que o próprio Stories ele fornece pra gente gerar algum tipo de interação, com um sticker ali de perguntas e respostas, um GIF animado, a gente tem ali em alguns períodos sazonais, o Instagram ele até disponibiliza alguns stickers especiais ali, né? Então, assim, a própria plataforma já dá bastante subsídio pra gente fomentar essa vontade das pessoas interagirem com a gente, né? Acho que basta aí os profissionais que estão atuando na linha de frente realmente pensar em como usar essas interações, porque assim, se você usa sempre o mesmo tipo de interação, faz o mesmo CTA, que é o Call to Action, que a gente fala, né? Clica nesse botão, reage se você gostou, vota. Eu acho que se você tá ali sempre com as mesmas ideias, talvez fique um pouco cansativo para as pessoas. Então, sim, eu acho que é um dos melhores lugares para gerar interação, né? Até porque além desses recursos que o Instagram tem a opção da pessoa te mandar um direct ali, por exemplo, né? Tem até o like agora fácil, dentro do próprio Stories, que antes não tinha. As reações, né? Você pode criar uma reação ali, né? Então são infinitas as possibilidades de você estimular ali essa conversa, essa interação com o seu público, né? Acho que basta pensar de maneira... E assim, né, comparando até com os outros formatos que a gente tem no Stories, né, então a gente tá falando de feed, a gente tá falando de Reels, né, e as lives. Então, assim, realmente os Stories têm muitos recursos de interação. Então, você já citou vários deles aqui, né, e para mim, na minha opinião, né, ele tem uma oportunidade, ele gera uma oportunidade de fato de você conhecer mais o seu público através dessas interações. Então, as enquetes, né, os testes, ou a caixinha de pergunta, são formas de você entender mais o seu público para que você possa se alimentar disso para criar conteúdos mais relevantes, né? E hoje, quando a gente olha para um feed padrão, você faz um post e tal,
pode perceber que os comentários são raros, né? A gente tem mais likes do que comentários. Sim. Às vezes a gente pode até ter mais salvado do que comentários, né? Então os comentários é um tipo de ação mais raro de acontecer. Muito valiosa, né? Muito valiosa. E ali nos stories, através de uma resposta de enquete, é mais fácil da pessoa responder a enquete do que fazer um comentário, né? Porque ela tem que pensar, né, em criar um comentário aí pertinente, né? Então, realmente, os stories são oportunos para isso. Agora, como é que a gente aumenta as interações nos stories? Eu acho que começar um stories já com algum adesivo de interação funciona bem. Porque as pessoas, elas não conseguem pular ali, tipo, uma enquete, né? Primeiro que ela quer responder para ver a opinião das outras pessoas, Sim. né? Ou também para dar a sua própria opinião, né? Mas acho que a curiosidade é o que faz as pessoas responderem, né? Puxa, o que as pessoas responderam? Então eu vou responder para poder ver. Pra poder né? ver. Aquilo é fantástico. Então, assim, começar um stories já com uma enquete, já com teste, aumenta também o número de interações, o que aumenta o número de ações sociais, sinais sociais de que há atenção naquele stories. O que significa que ele pode ser até mais distribuído. Então, é uma técnica de você já usar no primeiro stories algum adesivo de interação. Aí você desenrola ali aquela narrativa e eu gosto muito de finalizar aquela sequência também com uma outra interação que se refere aos stories anteriores. Porque aquela pessoa que passou mais rápido, né? De repente ela chegou no final, quer responder alguma coisa, mas ela tem que voltar. Sim. Para dar uma olhadinha, né? Para responder. E aí você aumenta também a interação. Então acho que essa é uma dica que eu posso dar aqui de como é que você aumenta a interação. Estimulando as pessoas no começo ou no fim de uma narrativa, trazendo essa curiosidade essencialmente, né? Para dentro desse contexto. Legal, Rafa. Bora lá, temos um... Vai lá. Segunda pergunta. E essa é a melhor pergunta para se fazer para o mestre dos dados, né? Ixi. Como medir o sucesso dos stories na estratégia? Olha então, aí. como eu sei que tá dando certo a minha estratégia de stories? Ou será que a galera só viu ali, só recebeu, interagiu muito porque tinha um sticker de interação no começo? Como que eu consigo avaliar ali se deu certo mesmo? Acho que a primeira parte, né? Porque eu acho que a gente pode olhar por vários ângulos, mas a primeira parte é retenção. Então a primeira parte, puxa, eu fiz ali uma sequência de stories. E aí, leia-se sequência o número de frames que você faz contando uma mesma história, né? Tem um início, meio e fim, né? Óbvio que se você fizer um stories aleatório atrás do outro, não é uma narrativa, não é uma sequência, né? São vários stories de fato. Então se a gente faz uma sequência, sei lá, 5 stories, 6 stories, 7, 10, porque eu tava ali continuando a contar uma história, eu preciso olhar a retenção. Porque eu quero passar a mensagem completa, não quero passar a mensagem pela metade, né? Ou 1/3 da mensagem. Então eu preciso olhar a quantidade de pessoas que visualizaram o primeiro stories, a quantidade de pessoas que visualizaram o último stories daquela sequência, e ali eu tenho a taxa de retenção. É muito fácil a gente entender isso. Então acho que esse é o primeiro passo, retenção. Agora, tem um ponto dentro dessa lógica do stories que eu gosto muito, que é a taxa de voltar. Porque a taxa de voltar, ele mostra pra gente o nível de atenção que as pessoas deram de fato. Porque chegar até o último stories, as pessoas podem ter chegado ali, né, só dando um toquezinho, chega até o último stories. E talvez ela não tenha prestado atenção de fato, né? Às vezes ela não ficou até o final, sabendo que agora stories tem 60 segundos, né? Pode ser que ela tenha assistido 20 segundos, pulou pro próximo e tal. Então, se a gente olha a taxa de voltar, que o próprio Instagram dá, e é aquela dica que eu posso dar para as pessoas, né? Se o Instagram tá te dando algum número, é porque ele tem alguma importância. Se ele tá te dando o número de cliques para voltar, é porque isso tem, obviamente, a sua importância dentro da história. Então, calcular quantas pessoas voltaram pro story anterior pode te mostrar qual foi o stories de fato que as pessoas mais prestaram atenção. Porque você tem o número de voltar a cada stories, né? Sim. Pô, no stories 2, quantos voltares tiveram? No stories 3, e 4, e 5. Então você pode entender que, puxa, as pessoas prestaram mais atenção no 3. Voltaram pro 3. O que tinha nesse 3? Vamos aprender com isso. Vamos entender o que insight que isso traz pra gente repetir aquilo que deu certo, né? Entender as nuances daquela história. E é claro que tem também, ao contrário disso, a taxa de saída ou a taxa de pular. E aí você vai entender em que momento dos meus stories as pessoas falaram... Pegaram o bode. Pegaram o bode e falaram, cara, quer saber? Não quero mais ver. É bem legal isso, Rafa, de você falar sobre essas taxas, porque eu acho que a maioria das pessoas faz o exercício de observação assim, meu primeiro story teve, sei lá, 1000 visualizações e o último da sequência ali tiveram 500. Então, opa...
50%. 50%. E realmente observar essas outras métricas podem e com certeza dão muitos insights pra gente em relação ao conteúdo, né? Sim. Bem bacana. E fora o que você comentou no começo, que é você ter algum tipo de ação, chamada para ação. Seja para responder uma enquete, seja para responder um teste, ou para mandar uma mensagem na caixinha, uma pergunta na caixinha, ou para mandar uma mensagem inbox, ou para clicar num link externo. Então, como eu falei, tem vários ângulos quando a gente olha para a mensuração, porque se o seu objetivo foi levar a pessoa para uma landing page, então esse de fato vai ser o seu indicador primário. Independente se você fez 5, 7 frames na sequência, o que de fato importa é quantas pessoas forem clicar naquele link e chegar até onde você queria que chegasse. Ou não. Meu objetivo é receber perguntas das pessoas e a minha meta talvez é receber ali 20 perguntas, 30 perguntas, né? Então você vai medir pela reação das pessoas em relação às perguntas, enfim. E aí a mesma coisa para enquete, a mesma coisa para testes, e você tem um objetivo muito claro. Agora, misturar vários objetivos, aí confunde um pouco, né? Sim. É melhor dar uma isolada para você saber medir melhor, né? Sim. Boa. Olha lá, hein? Vamos para a terceira aqui. Quais são as melhores práticas, então, para criar stories que atraem e engajam mais? Eu vou deixar para você começar, porque você faz isso todo dia, né? Olha, já dei algumas dicas ali, né, falando sobre utilizar mesmo os recursos que a própria plataforma oferece. Então, da mesma forma que se o Instagram tá te dando alguma informação ali, é porque aquele dado é importante, se ele te dá opções ali na parte de criação, também é importante. Então, assim, em todos os cursos e materiais que eu estudei, assim, sobre o assunto, a recomendação do Instagram é sempre assim, use sua criatividade dentro da plataforma. Então, assim, cada vez mais eles dão opções, subsídios pra gente fazer isso, né? E acho que uma coisa muito importante pra você conseguir ter um conteúdo realmente atrativo e criativo é você fazer um exercício de observação e olhar seus resultados ali, né? Porque às vezes você tem uma ideia super legal, tem um layout bonito, uma interação legal e tal, mas o seu objetivo não é definido, não tá bem definido. Então é difícil você saber se aquilo deu certo ou se aquilo é só legal por ser legal, né? É uma coisa que estética, né? Não é só estética. Então tem que existir, né? Além da estética, porque a maioria das pessoas gostam, né? É legal você... Uma dica muito importante que as pessoas não fazem. Limpe sempre a câmera do seu smartphone quando for gravar stories. Essa é uma das coisas que também falam que a maior parte dos profissionais não fazem e acaba deixando ali com um aspecto meio esquisito, digamos assim, né? Embaçado. Engordurado. E acho que o último ponto, assim, além da parte estética e criativa, usando os recursos ali, é você ter um conteúdo dentro dos stories muito bem alinhado com o seu tom de voz e com as coisas que você já tem ali dentro do seu perfil que você quer construir, né? Acho que não faz tanto sentido, de repente, você entregar um conteúdo e um tom de voz completamente diferente do que, sei lá, um Reels que você tem, do que as coisas que você põe no feed ali, então... A identidade visual e o tom de voz, E o tom de voz, acho que tem que ter uma sinergia. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é pensar nas pautas de story junto com aqueles melhores conteúdos do meu feed, por exemplo. Então eu consigo pegar, sei lá, um carrossel com uma dica um pouco mais densa e transformar ele numa sequência de stories, porque eu sei que aquele conteúdo é relevante pro meu público. De alguma forma pode ser que ele não tenha recebido naquele momento, não prestou atenção. Eu posso reforçar aquela mensagem, mas aí recriando esse conteúdo com os stories. E aí eu posso mesclar eu falando junto com alguma coisa estática, com interação. E aí, assim, isso aquilo que prática, eu falei, testes, Bárbara, né? Você reciclou o carrossel nesse exemplo que você deu e recriou stories com base naquele mesmo conteúdo, usando elementos do próprio stories, que é você se filmar, aparecer e usar de repente um teste, né, uma enquete. Então, uma pergunta que eu já te faço, né? É legal simplesmente pegar o post que está no feed e colocar nos stories? Ou é melhor, de fato, você reciclar, como você colocou no exemplo? Olha, eu já fiz os dois testes. E
realmente, quando a gente adapta o formato, o resultado é completamente diferente. Porque por mais que a informação que você esteja passando ali seja relevante, aquilo que eu comentei, né? Pode ser que a pessoa não tenha visto aquele post, mas pode ser que ela já tenha visto. Então ela já vai falar aquilo ali de novo. E fica muito com cara de algo montado, né? Só ali um template e tal. Agora, quando você usa de outras ideias e outros formatos, uns vídeos ali. Inclusive, um dos testes que a gente fez ali dentro da MLabs no primeiro Stories, sempre começar com mostrando a carinha. Então, assim, às vezes não sou nem eu falando nada, às vezes é um bumerangue, eu dando um tchauzinho, só pra sinalizar ali, o bumerangue do meu café, por exemplo, pra sinalizar, gente, cheguei, eu vou falar alguma coisa pra vocês. Os stories seguintes, eles tiveram um alcance muito maior do que quando eu peguei simplesmente ali um layout semelhante do carrossel e já fui direto no ponto. As pessoas... Mas isso tem a ver, Bárbara, com chamar a atenção. Quer dizer, fala assim, como você faz stories mais atraentes, né, que engajam mais? Você chama a atenção em função de ter aparecido em primeiro plano. E o cérebro humano, ele quer reconhecer padrões, né? O padrão mais fácil de ser reconhecido é o rosto humano. Então, quando aparece um rosto, é o que a gente mais reconhece, mais chama a atenção de fato. Então, acho que não por acaso a neurociência explica isso. E acho que seus testes aí provaram também, né? Sim, com certeza. Mas o lance estético, né, que a gente fala assim, o que torna mais atraente, né? Eu tenho minhas dúvidas quanto a, por exemplo, a gente tá olhando aqui o top, né? Então o top tem lá. Às vezes eu acho que eu sou o único que usa esse sticker, tipo, top, se liga. Eu não vejo ninguém usando aqueles stickers lá do padrões ali do Instagram, né? É óbvio, enquete sim, teste sim, termômetro, etc. GIFs, não, mas esse aqui só eu que uso. Não vejo ninguém. Eu uso também, será que eu sou o tiozão do Stories já? Gente, será que é meio cringe usar eu tô achando que eu tô meio fora do momento aí, né? Mas assim, tornar um Stories mais atraente. Então acho que a gente colocou um ponto 1, aparecer, né? O rosto humano e tal já chama atenção, né? Limpar a cana já fica mais atraente. Tem uma estética ali que é relacionada, sei lá, você fazer um desenho, um círculo, chamar atenção para alguma coisa, ou usar um daqueles frames dos stories, quando você vai na lupinha, né? E procura um daqueles frames, ou daqueles templates. Eu vejo que tem muita coisa que é legal, tipo de mockup, né? Que você usa, coloca no mockup. Isso tudo ajuda, né? A atrair um pouco mais de atenção. Eu sou muito ruim disso, eu confesso. Então, assim, eu não apareço muito. E quando eu faço, por exemplo, uma reciclagem, eu pego muita reciclagem da legenda. Porque eu entendo que a maioria das pessoas não lê a legenda, né? A maioria olha, dá um like e já toma suas conclusões baseadas no que apareceu na imagem, né? Então, eu prefiro colocar legenda nos stories sem, de fato, ter um vídeo, sem, de fato, ter uma foto. Porque é uma forma também de eu colocar aquela informação que eu acho que é a mais rica, inclusive, dos meus conteúdos, a legenda, para que mais pessoas, mesmo que a pessoa já tenha visto o post, mas às vezes ela não leu a legenda. E aí eu faço uma enquete relacionada àquilo, né? Então esse é um ponto que eu coloco aqui, acho que para todo mundo refletir, porque em dados, né, eu vejo que a maioria das pesquisas mostram que stories estáticos têm mais alcance do que os stories em vídeo. Apesar do que os de vídeo chamam mais atenção, porque você tem outros elementos, né? Mas os estáticos, ele acabam tendo maior desempenho, porque ele é mais rápido, né? É mais simples de você entender a mensagem e talvez a retenção, obviamente, seja maior, né? Porque, de repente, um vídeo você vai gastar os 60 segundos. Numa imagem, você gastaria 5 segundos, 6 segundos, né? Para captar a atenção. Então, acho que uma boa prática aqui dessa história de atrair e engajar mais é você usar esse mix, né? Sim. Você, às vezes, começa com um vídeo, tem uma interação, aí você pode colocar alguma coisa estática e aí depois volta para um vídeo. Então, usar os recursos, a potência toda ali dos stories é a solução boa, né? Com certeza. E, Rafa, só pra... Você falou uma coisa que acho que conecta bem com algo que eu coloquei antes, que é em relação a você testar mesmo qual que é o melhor formato pro seu perfil, pro seu público. Porque, por exemplo, você tem esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo mais denso, que tem mais números ali, você não aparece tanto. Então, acho que as pessoas, elas já estão acostumadas, porque elas já esperam esse tipo de conteúdo de você, porque elas acompanham o seu perfil, né? Mas estão me cobrando, viu? Estão me cobrando, assim. Estão cobrando. Quando que você vai... Ainda usaram o termo assim, quando que você vai
rehumanizar os seus stories. Gente, passada, olha, o Rafa também tem críticas duras. Pois é, precisa aparecer, né? Bom, vamos lá. A gente tem aqui agora um bloco dos mitos ou verdades. Será que é mito? Será que é verdade? Então você também que tá aí nos escutando, nos vendo, coloque nos comentários o que eu vou falar aqui. Se pra você é mito, é verdade, coloca a sua opinião, né? Boa. E aqui, assim, não tem o certo e errado, a gente vai entender um pouco aqui. Vou começar com o primeiro aqui, depois você solta o segundo, a gente faz esse bate-bola aqui, combinado? Beleza. Os stories são apenas para compartilhar os momentos do dia a dia. Mito ou verdade? Não, é um mito, né? A gente acho que nessa conversa a gente acabou respondendo algumas coisas, né? Tipo, cara, você precisa, principalmente se você é uma marca, né? Seja ali um negócio ou um creator, né? Se você tá monetizando de alguma forma ali a sua criação de conteúdo dentro das mídias sociais, cara, você precisa ter uma estratégia e não só publicar por publicar, né? Porque se você mostra só o seu dia a dia, é importante você ter, como a gente estava falando, né? Ser um conteúdo ali humanizado, né? E tal, mas você ter uma consistência naquilo que você faz. E não sei como que é o dia a dia de vocês, mas o meu nem sempre tem aquela consistência, né? Então tem um dia que eu faço uma coisa, tem outro dia que eu tenho uma outra reunião, então não dá pra você simplesmente colocar aleatoriedades dentro do seu story se você quer ter um resultado ali por esse canal, né? Eu também acho que não é só coisa do dia a dia. É claro que as coisas do dia a dia têm mais característica para um canal efêmero, assim, né? Por ser um negócio passageiro e todo dia ali, de repente, você tem que voltar, fica mais fácil você falar do assunto do dia, ou do que está acontecendo no dia, né? Por exemplo, eu falo dos meus posts que eu fiz no dia. Eu não fico falando de outros momentos, né? Ou eu mostro aqui, por exemplo, a gente tá aqui hoje, então eu vou mostrar aqui. Então, assim, são momentos do dia. Mas não dá pra simplesmente só fazer momentos do dia. Dá pra planejar algumas coisas, encaixar algumas coisas, para que a gente possa comentar coisas que virão, inclusive, né? Antecipação, né? Falar de a live da terça-feira que vem, dá pra gente falar sobre um lançamento, dá pra gente gerar uma expectativa nas pessoas. E isso é uma coisa que funciona bastante, inclusive, né? Para stories, né? Você ir cativando as pessoas ou criando uma expectativa para alguma coisa, né? Então não é só falar do dia a dia, não é só transformar o seu stories num reality show, né? E como eu falo, e nisso eu sou péssimo, porque eu sempre de fato, assim, né? Criei essa divisão entre o que eu falo do meu profissional e aquilo que é a minha vida pessoal. Pode perceber que no meu Instagram tem praticamente zero da minha vida pessoal, né? Mas me cobram muito e eu acho que tem partes que faz sentido, né? Desde que tenha a ver com o contexto daquilo que eu faço, né? Para vender. Sim. Daquilo que eu sei, que eu quero ensinar, daquele meu propósito, né? Então, outras coisas pessoais que não tem nada a ver, eu acho que aí foge um pouco do propósito, né? Aí é só para atrair pessoas que não são as pessoas mais qualificadas que vão, de repente, converter em alguma coisa. Muitas vezes você faz stories tipo reality show, atrai um monte de gente que nunca vai comprar nada de você, só tá ali pelo babado, só tá ali pela fofoca, só tá ali pra ver como é que é ali a sua vida, seu bastidor, muitas vezes, né? Sim, é muito legal, Rafa, uma coisa que você comentou, só pra usar esse gancho, que é o mix entre o dia a dia e o que é estratégico. Então, quando você consegue associar o seu dia a dia a algo que é estratégico. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo. Eu tô criando um relatório. E aí, é estratégico pro meu perfil gerar um conteúdo falando sobre marketing e dados. Então, eu vou aproveitar aquele momento que eu tô ali fazendo o relatório e eu posso fazer um stories mostrando o que eu tô fazendo ali, né? Qual que é a minha linha de raciocínio, mostrando o meu ambiente, de fato. Eu acho que isso é um conjunto ali, uma dupla que dá muito certo pro stories, principalmente. Você conseguir fazer essa associação entre o que você já queria falar e o seu dia a dia. Acho que é um match muito bom. No fundo, a lógica é fazer as pessoas se identificarem com você
mostrar através de valores, né? Ou através daquilo que você fala e faz, daquilo que você, dos seus hobbies, dos seus interesses, né? Porque isso conecta mais, isso gera mais relacionamento, né? E as mídias sociais são ambientes de relacionamento, né? E diálogo. Eu acho que o Stories, ele de fato mostra isso, e por isso que eu defendo que sim, desde que haja conexão com esse contexto de forma planejada e estratégica, vamos lá, podemos fazer. E vou fazer, então assim, esperem por mim. Vem aí, hein, gente. Segundo mito ou verdade, vai lá, Bárbara. Ó, já puxando totalmente conectado com o que a gente tá falando agora, que é, dá para uma marca fazer esses stories com uma pegada mais dia a dia, ou é algo só para influenciadores e as marcas têm que ter aquele roteiro um pouco mais engessado, né? Eu acho que dá e deve, né? Porque assim, senão fica de novo uma panfletagem digital nos stories, né? Vai ficar só estático ou banco de imagens, né? Então assim, dá. Agora, não vai ter apenas uma única pessoa aparecendo. E aí o ideal é que você tenha representantes que tenham a cara da marca, ou que de fato sejam apresentados, né? E você conta a história daquela pessoa, introduz aquela pessoa, e aquela pessoa possa tomar o protagonismo por um momento, né, da narrativa. Então tem várias empresas grandes que têm inclusive filiais, franquias, unidades, que eles criam um momento na sua editoria, no seu planejamento de conteúdo, criam um momento, tipo toda terça-feira vai ser um momento onde a gente vai pegar uma unidade e o gerente daquela unidade vai meio que assumir os stories para conversar com as pessoas, aí abre uma caixinha, aí mostra os bastidores, mostra a cultura, né? E tem ali uma conexão mais, vamos dizer, mais humanizada nesse sentido, né? E aí tem esse rodízio. Então todo mundo se sente representado, todo mundo se sente enaltecido nessa situação, né? E quem está do outro lado também consegue conversar e ver as pessoas que estão por trás ali daquela empresa. Muitas vezes pode ser o líder da empresa, o dono da loja, a dona da loja, né? Principal representante, que eu acho que é mais esperado até, né? Que essas pessoas apareçam ali. Então não deixem de aparecer. Esse é o fato, não deixem de aparecer. Sim. E não precisa ser uma única pessoa. Eu acho que tem esse ponto ali, tipo, quinta do fulano, e aí você traz aquele especialista da sua área, da sua empresa, que é uma autoridade, mas não é uma pessoa influente nas mídias sociais, não tem número de seguidores altos, mas você contratou essa pessoa porque ela é muito boa naquilo. E aquilo, quando você dá voz para essa pessoa através das histórias da empresa, você aumenta a autoridade da própria empresa em si, né? Mostrando quem está por trás daquilo que faz muito bem aquele produto, que faz muito bem aquele serviço, né? Faz sentido para você? Faz muito sentido, então acho que o segundo mito ali derrubado, né? Eu também acho. Vamos por terceiro. Terceiro mito. E aí, depois do advento do Reels, os stories estão com os dias contados? Porque assim, o Reels nasceu, de fato, subdividiu a atenção das pessoas, né? E o número de alcance dos stories, do feed e tal, todo mundo caiu. Por quê? Porque boa parte foi pro Reels, né? E quando a gente vê o head do Instagram, todo mundo falando que o foco é Reels, que o investimento vai ser em Reels, derrubar agora os projetos de NFTs. E o POB do Instagram, né? Do Stories e o POB do Store. O que acontece com ele? Derrubar os projetos de NFTs e, em contrapartida, declarando que eles vão aumentar os investimentos em Reels, né, em mensagens diretas. Então, na sua opinião, é mito ou é verdade que os Stories vão acabar? Rafa, na minha opinião, temos um outro mito aí a ser derrubado. Apesar do Instagram declaradamente estar dando mais foco aí para outros formatos, eu tenho muito a sensação, inclusive se vocês consomem muitos stories também, comenta no nosso vídeo aqui, que nós brasileiros, nós somos assim, os doidos dos stories, né? A gente realmente gosta e dá uma importância muito grande. Não sei se em outros países eles têm esse hábito de assistir tanto, né? Os stories ali dentro do Instagram. E eu acredito que principalmente nesse momento tem um mix ali entre Reels e Stories. Inclusive, a partir dos Stories, você consegue criar agora um Reels pra você, né? Então, assim, eu acho que dificilmente esse formato vai deixar de existir. Talvez ele tenha
pesos diferentes ali ao longo da história do Instagram e falando até além de Instagram, né, dos stories dentro das outras redes sociais, outras mídias sociais também. Acho que os pesos vão mudando de acordo com os nossos comportamentos de consumo de conteúdo, né, porque há uns anos atrás era só os stories, né, eram todas as novidades, tudo pra lá. E agora a maior parte delas, tudo pro Reels. Tanto que um dos últimos lançamentos, que é a opção ali de sensor, né, pra você gravar com gestos, só tem dentro do ambiente do Reels. Dentro dos Stories, por exemplo, não tem. Já tem um recurso diferente. Então eu acho que as próprias plataformas, elas enxergam com um pouco menos de importância no momento, mas acho que vai variar muito também de como a gente consome esse tipo de conteúdo. O próprio posicionamento do Stories é um posicionamento cujo algoritmo foi pensado para entregar aquele conteúdo para quem é mais engajado no perfil, principalmente nos últimos 7 dias. Então, ele tem uma propriedade ali que dificilmente o Stories vai substituir, né? Porque os Stories, dificilmente o Reels vai substituir, né? Porque o Reels ele foi pensado mais para ser recomendado, aparecer para pessoas que ainda não te seguem, né, e etc. Assim como o feed. Stories, então, ele tem uma característica própria que dificilmente é substituível, né? Sim, então, concordo. também, na minha opinião, ele não vai morrer, apesar de que o Reels está ganhando cada vez mais os mesmos recursos de interatividade, né? Como teste, enquete, termômetro, até use a sua, né? Então, ele está ganhando bastante recurso parecido, mas não em termos de posicionamento dentro da estratégia, né, do conteúdo. Muito bem. Bom, a gente falou aqui de vários mitos e verdades e tem um último aqui, que não é necessário planejar conteúdo dos stories. O negócio é abrir a câmera e fazer. É isso mesmo? Olha, se você que está nos ouvindo consegue ter um bom conteúdo ali dentro do story, apenas abrindo a câmera e gravando, meus parabéns, porque é realmente difícil isso acontecer, viu, Rafa? Acho que algumas pessoas que de repente têm um dom ali ou que já estão muito acostumadas com o que elas vão falar, pode ser que seja até um pouco mais simples essa criação. Mas, de fato, você precisa ter um mínimo de pensamento prévio ali para saber o que você vai falar, para você também não ser, de repente, redundante ou tá com muito vício de linguagem e aí para falar, sei lá, uma informação, você demora 2, 3 stories. Então, é importante você ter o mínimo de planejamento. Eu, além do planejamento, quando eu vou criar alguma coisa, por mais simples que seja, eu gosto de escrever em bullet points ali pra saber o que eu vou falar, porque eu falo muito, né, gente? Então, pra não me perder. O que você tá falando é mais o roteiro, né? Mas tem um lance do planejamento também, do tipo sim. Tal dia eu vou falar de tal assunto. Além do planejamento, é importante pra mim ainda ter um roteiro. Assim, o planejamento até porque, Rafa, funciona muito também dentro dos stories você trabalhar como se fosse editorias, né? Então ali, cara, na segunda-feira eu vou mostrar tal assunto junto com tal parte da minha rotina. Na terça-feira já vai ser um momento que eu vou abrir minha caixinha de perguntas, aí toda terça-feira. Isso, você acaba criando uma recorrência ali também, né? Educando as pessoas a esperarem naquele dia, nos stories, algum tipo de conteúdo específico seu. Então, tudo que é planejado também traz mais produtividade, né? Sim, porque senão sim. você fica perdido ali, não sabe... Chega no dia e fala, mas o que eu vou falar hoje, né? Sim. Porque é a mesma situação pro feed. Se você não tem planejamento, você fica ali correndo atrás do rabo, não sabe o que fazer e acaba que você fica improdutivo. Sim. Fica gastando energia e tempo e não sai um negócio legal. Quando você se planeja, eventualmente, né, você vai se planejar, sei lá, com uma certa antecedência, talvez uma semana antes, ou um dia antes, mas que seja um dia antes, é mais produtivo, tem mais chance de dar certo, né? Muito bem, tenho certeza que tem muito mais mitos e verdades, fica para um próximo papo sobre stories. Espero que você tenha gostado, então coloque nos comentários também o que para você é mito, o que para você é verdade, o que você achou que faz sentido ou não faz sentido, porque aqui é um bate-papo, é o papo social media da MLabs. Curtiu esse papo, Bárbara? Curti demais falar sobre stories. Então tamo junto e até o próximo episódio. Valeu!